Então, agora sim, continua o nosso estudo Sabedoria Financeira. Já vou colocar aqui nosso princípio de hoje. Nós vamos entrar num princípio que é o princípio do dar e de contribuir, e nós vamos estudar esse princípio. A Bíblia trata de forma enfática esse assunto, e eu quero ler a palavra com vocês sobre esse princípio, e você entender as recompensas que existem para quem pratica. Vamos lá, sabedoria financeira. Enquanto eu escrevo aqui, eu te pergunto, dá um depoimento aí, como tem sido para você obter conhecimentos da palavra de Deus sobre finanças? Você sabia que a Bíblia falava tanto assim de finanças? Como está sendo para a sua vida? Vou escrevendo aqui, você vai respondendo aí. Faz um comentário aí, dá um depoimento. Para você incentivar quem não está assistindo. O que você falaria para quem não está assistindo? Princípio do dar. Princípio da contribuição, chamar. Princípio da contribuição. Aleluia. Aí a Flávia disse que assistiu várias vezes. Beleza? Fixei o tema aqui. Bom, então, se você está aqui conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Entenda que você entrou no meio de uma série. Se assistiram a série da Netflix bem no meio, começando do meio, com certeza não. Então, eu recomendo que você assista do começo. Para te abençoar, está disponível lá no meu canal no YouTube, né? A gente colocou lá. A pretensão é edificar a sua vida, é disseminar a palavra de Deus. Essa é a minha missão. Eu estou aqui direcionado pelo Senhor para te abençoar. Eu sou só instrumento para você chegar até a vontade dele. Então eu recomendo que você assista desde o início, desde a primeira live. E se você perdeu qualquer uma das lives, vai fazer falta, pastor? Vai fazer falta. Porque muitos pensam que a prosperidade é um passe de mágica. Não é, é um conjunto de princípios que adotamos na nossa vida. Esse conjunto de princípios, ele vai nos dar um progresso paulatino e acelerado também, onde você vai se tornar próspero de dentro para fora. Eu tenho convicção, e você que está aqui comigo desde o início da série, eu tenho uma convicção, você não é mais a mesma pessoa que você começou. Deus já mudou a sua mente, houve um processo de revolução dentro de você, e o Senhor está trabalhando de dentro para fora. Então está trabalhando na sua identidade, no seu caráter, na sua forma de pensar, para que essa forma de pensar, essas convicções que estão mudando dentro de você, elas vão moldar as suas atitudes, as suas decisões financeiras, e com certeza você vai ser encontrado pela sua família, pelos seus irmãos na fé, como alguém sábio financeiramente, e muitas pessoas serão aconselhadas por você, acredita em mim. Pessoas vão te procurar para falar, o que você fez que você prosperou assim, né? A sua vida mudou financeiramente. E você vai dizer, é a revelação da verdade, da palavra. A Bíblia fala, aquele que considera, que honra a palavra, né? Que valoriza a palavra, esse prosperará. É uma promessa de Deus. Tudo que você fizer vai prosperar, porque a sabedoria está na palavra de Deus, entende? Há uma sabedoria sobrenatural disponível para nós, e ela muitas vezes choca com as nossas convicções. Então, se você está entrando no meio aí do estudo, eu quero te falar, não estou falando de coisas racionais, embora estou falando de finanças, não estou falando de coisas racionais e lógicas. Muitas vezes as coisas que eu estou falando são contraintuitivas. Você parece que eu estou doido contando algumas coisas para você, mas a palavra ela mesmo diz que é loucura para aquelas pessoas que não creem, e o mundo ele não consegue obter revelação das verdades que estão escondidas na palavra. Então você precisa render seu coração a Deus, falar, Deus, eu quero entender, e tudo que eu estou ensinando precisa ter fé. E a fé, ela justamente
trabalha na contramão da razão. A razão, você olha pelas evidências, você toma uma decisão. A fé não. A fé é a certeza de fatos que você não pode ver, mas você crê no seu coração. Então, o justo vive pela fé, inclusive na área das finanças. E eu quero ensinar hoje aqui alguns princípios também que vão exigir fé, como vários outros que eu já ensinei aqui. E volta lá e assiste. Não vai ficar disponível para sempre esse conjunto de estudos lá, mas por enquanto está disponível. Então você entra lá e estuda, tá bom? Vamos começar hoje o princípio da contribuição. Esse princípio eu quero dizer para você que são vários princípios que eu estou ensinando. Este princípio aqui, ele é tratado de uma forma especial na palavra de Deus, e talvez dos princípios que eu ensinei aqui é o que mais existe versículos na palavra, né, sobre a nossa contribuição, e abarca não só a nossa contribuição à igreja, mas a nossa contribuição à nossa família, a nossa contribuição também a pessoas pobres, pessoas necessitadas, a viúva, o órfão. Então a Bíblia trata desse assunto de uma forma muito ampla, né? Que está entrelaçado com outro princípio que nós vamos estudar à frente, que é o princípio da generosidade. O coração de Deus é generoso, não é verdade? Então nós já estudamos que Deus nos enriquece para um propósito, e essa riqueza não é nossa, ela vem de Deus, é construída por Deus e volta para Deus. Tudo vem dele, é feita por ele e volta para ele. Tudo é dessa maneira, para quem acredita que não é dono de nada, mas é um mordomo de riquezas que Deus confiou em suas mãos. E Deus, ele confia riquezas nas suas mãos com um propósito, não apenas de você ter uma vida abundante. O propósito único não é você não é o centro do propósito da prosperidade na sua vida. A palavra de Deus mostra, nós vamos estudar hoje, que Deus ele tem outros propósitos em te prosperar, e é abençoar a vida de outras pessoas ao seu derredor. Pessoas que não construíram uma mordomia, uma fidelidade como você construiu, e Deus vai te usar para manifestar graça e misericórdia, porque Ele é assim. E através da sua vida, pessoas serão abençoadas, pessoas até que não merecem, elas vão ser abençoadas por você, porque Deus vai te dar muito para você ter para você e para ser uma bênção na vida daqueles ao seu redor, né? Então eu quero começar o versículo base de toda essa parte, esse princípio que vai mais de um dia, né? Vamos falar aí pelo menos 2 dias ou 3 dias sobre isso aqui, porque é bastante extenso o ensino. A base é algo que próprio Jesus falou. Jesus falou algo que está no livro de Atos. Jesus, me perdi aqui onde que eu anotei o versículo de Atos. Eu já acho aqui onde que eu anotei. Aleluia. Meu Deus, fiz tanta anotação que eu me perdi nas minhas próprias anotações. Vamos lá, simbora. Então, eu quero começar dizendo que Jesus ele falou algo, está no livro de Atos. Eu não achei aqui a referência, eu não acabei não anotando, mas é um versículo que eu ensino muito, que Jesus disse que é mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Alguém acha para mim esse versículo aí? Posta aí, pelo amor de Deus, a referência. Jesus disse, mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Então veja, nós fomos treinados desde a nossa infância a receber. Todo mundo gosta de receber. Dia do aniversário é um dia maravilhoso. Por quê? Porque todo mundo vai lá te levar presentes. É o dia de você receber. E aprendemos a receber. Alguns não sabem, né? Alguns você vai elogiar, ele rejeita até o elogio. Não sabe receber, não é um bom receptor. Você precisa melhorar isso. Mas a palavra de Deus, que é a chave da sua felicidade, ela não está no receber, ela está do outro lado. A chave da felicidade e de ser bem-aventurado está do lado de quem está dando. Mas nós não fomos treinados assim, né? Só que Deus é dessa maneira. Deus ele
tem muita alegria em dar, e quem dá sempre vai ter mais para dar. Então você precisa entrar na mente de Cristo, ter a mente de Cristo, entender como Cristo pensa. Bom, Cristo é tão generoso e acredita tanto, né? E ele é tão altruísta que ele deu não só os seus bens, mas ele deu a própria vida por amor a você. Ele doou a si mesmo, né? A maior oferta que alguém poderia dar, que é a vida. E ele fez essa oferta, por quê? Por conta desse amor. Vamos ler o segundo versículo. Olha lá, já achou aí, ó? Atos 20, 35. Fechou. Então esse versículo é a base de tudo que nós vamos falar aqui. Vamos ler aqui agora sobre a atitude de contribuir. 1 Coríntios 13, 3 diz assim, 1 Coríntios 13, 3: E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Olha que forte. Paulo está aqui na carta de Coríntios trazendo um ensino, e ele diz o seguinte: se você for uma pessoa que parece ser boa e pegou todos os seus bens, vendeu tudo, imagina você vender sua casa, seu carro, se você tem, né? E todos os seus bens hoje, e sair lá num bairro qualquer aí e distribuir tudo. E aí você fala: poxa, agora eu agradei a Deus, agora eu alcancei recompensas e grandes galardões do Senhor. Será? Paulo está falando que não necessariamente o ato de dar, ele não vai gerar eficácia espiritual se ele não vier acompanhado de uma motivação correta. E essa motivação correta, o que te move a contribuir em todos os aspectos que eu vou ensinar, tem que ser o amor. Se você não faz isso de boa vontade e movido por um amor, o amor altruísta, que é o amor que ele ensina logo na frente, que não busca o seu próprio interesse, mas de fato está interessado em abençoar a vida do outro, então não adianta nada você dar. Nada do que eu vou falar vai fazer sentido espiritual e vai gerar consequências espirituais e materiais para você se você não der com amor. Então a chave principal aqui da contribuição é o amor, amém? E o Senhor estabeleceu o exemplo da dádiva motivada pelo amor. Olha só o que diz em João, no Evangelho de João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho. Então, por que Deus deu o seu Filho? O que moveu Deus a dar o seu Filho, a fazer a maior oferta de Deus para o homem, que é o próprio Filho, para vir se fazer homem e morrer por nós? O que moveu o coração de Deus foi o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que moveu aquela oferta que foi o seu Filho Cristo. Então, o que deve mover a nossa contribuição, a nossa esmola, a nossa oferta são coisas diferentes. Nosso dízimo são nomes diferentes de contribuições que nós vamos estudar na Bíblia. O que deve mover sempre a nossa contribuição deve ser o quê? O amor. Se não for esse amor, não vai surtir resultado de todas as consequências que eu vou ler hoje aqui na palavra para você. A outra questão, contribuir de forma consistente e com amor é tratado na palavra. A única forma de fazer isso é reconhecendo que cada contribuição que você dá é dada ao próprio Senhor. A segunda convicção que você tem que ter é o seguinte: a primeira é que você deve fazer isso por amor. A segunda é que toda vez que você dá, que você contribui, tanto para o ministério, o reino de Deus avançar, quanto para ajudar o necessitado, quanto para abençoar a vida de um irmão, de um familiar, toda vez que você dá algo movido por amor, você está dando para Deus. Então, você não deve colocar expectativas e esperanças em retribuições da pessoa que você está dando ou da instituição que você está contribuindo. A doação e a contribuição que Deus ensina é uma contribuição como eu posso falar, que ela é desprovida de expectativas de recompensas humanas. Essa que é a contribuição bíblica. Quando você dá e você não se importa como que ele vai usar, se ele vai aproveitar bem a sua ajuda ou não, ou se ele merece ou não. Você está dando porque Deus moveu o seu coração para dar,
problema é dele como ele vai administrar, o problema é dele se ele vai honrar aquela contribuição ou não. Você está dando simplesmente porque o seu coração moveu em generosidade, como Deus é generoso, e você está dando não para aquela pessoa, você está dando para o Senhor. É claro que aquela pessoa está recebendo, ou aquela instituição está recebendo, né? E o Senhor vai cobrar dela, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Mas você não está dando para que ela retribua para você em forma de um serviço, de uma gratidão. Eu vou te falar algo muito sério, na palavra de Deus ensina isso. Não espere nenhum obrigado das pessoas que você ajuda, né? Toda vez que você ajudar, não espere nem gratidão, não espere das pessoas, mas espere tudo do Senhor. O Senhor está vendo tudo que você está fazendo. Então essa base era muito importante para que você se transforme em um contribuidor consistente, alguém que contribui de forma consistente, periódica e contínua. Senão você vai contribuir e uma pessoa vai ser ingrata com você já para. Mas você tem que entender que você está semeando para Deus. Amém? Então esse é o outro ponto que eu quero que você entenda. Eu quero relembrar para você, eu já ensinei aqui em um dos princípios, que é o princípio da quinta parte, depois você volta lá e assiste a live se você não assistiu, que todo recurso que Deus te dá na sua mão, ele espera que você trate de duas formas. Então, uma parte do recurso que Deus te dá é para você se manter, para você viver. Eu recomendei pelo princípio da quinta parte que seja pelo menos, ou seja, no máximo, 80% do que Deus te confia. Então, chegou 80% do seu salário, você usa para você viver, né? Quanto menos você usar, melhor. Se você conseguir viver só com 50%, você vai prosperar muito mais rápido. Se você viver só com 70%, é melhor do que você gastar os 80%, entende? E essa outra parte que sobra, a Bíblia fala que uma parte é pão e outra parte é semente. E essa semente, ela vai construir sementeiras. Deus vai aumentando a sementeira. O que é sementeira? São ativos que você vai investir ao longo do tempo e vai gerar mais ativos, mais renda, mais sementes. E esse bolo de patrimônio, fala do patrimônio que você vai construir na terra, ele vai crescer e aumentar a renda, independente do seu trabalho. Então, esses 20% que você separa no mínimo para virar, que são as sementes, eu subdivido em duas partes. Existem dois tipos de sementes que você tem que separar. Uma parte é para você investir em construção de sementeiras, de patrimônio, de ativos. Eu vou fazer uma live só sobre isso. E a outra parte você vai separar para contribuições. Então, é importante que você faça de forma organizada e sistemática. Então, eu separo no mínimo, eu começo minha parte de contribuição com 10% no mínimo. E vou ensinar você aqui vários tipos de contribuição que a Bíblia fala e passe a semear de forma consistente, não só para construir patrimônio, investir em vários tipos de ativos que eu vou ensinar à frente, mas também semeando de forma consistente, né? Contribuindo de forma generosa e consistente com a obra de Deus, com pessoas necessitadas, né? Com pessoas da sua família muitas vezes que vão precisar. Então, a vontade de Deus é que você seja alguém tão próspero que você tenha suficiente e abundante para você viver, ainda sobra dinheiro. Esse dinheiro que sobra é para você construir, multiplicar patrimônio e contribuir, certo? Mas tem um princípio importante você entender. Você não pode dar resto para Deus, e nem resto, a semente nunca vai ser um resto, porque nunca vai restar, se você sempre vai consumir tudo. Ela tem que ser uma prioridade. Então, o que você tem que fazer? Quando você recebe o salário, você tem que entender que a prioridade não é você consumir, a prioridade é você multiplicar. Isso faz parte da sua fidelidade como mordomo. E essa multiplicação ela vem através de contribuições e através de construção de patrimônio, certo? Então, essa prioridade você faz o quê? Você retira esse recurso para você investir nessas coisas. E faz isso de forma consistente e contínua. Amém? Eu quero mostrar para você, na palavra, as vantagens de uma pessoa que ela constituiu esse hábito na sua vida de contribuir mensalmente, semanalmente, né, anualmente,
de forma consistente e semear consistentemente. Vamos ler aqui. Então é claro que quando nós damos alguma coisa, as pessoas que nós estamos contribuindo, elas são abençoadas, né, pela nossa vida. É muito evidente isso. Só que você precisa entender que toda vez que você dá, você é muito mais beneficiado do que aquela pessoa que você abençoou. Você é muito mais bem-aventurado que ela e será mais bem-aventurado que ela. Por quê? Porque ela está recebendo um pão e você está semeando uma semente. Você vai fazer dessa semente virar muitas outras. Deus vai te dar muito mais. Enquanto quem está recebendo, ele vai consumir aquilo, acabou. Você entende o que eu estou dizendo? Para você entender, pega a passagem da multiplicação dos pães. Tem a turma que ofertou e tem a turma que comeu o pão. Quem ofertou os 5 pães e os 3 peixinhos foram os discípulos. Ali eles ofertaram. Jesus perguntou: o que vocês têm aí? Foram 5 pães e 2 peixinhos. 2 ou 3, não lembro direito. Mas eles foram os ofertantes. Quem que deu ali naquela oferta? Foram os discípulos. E veja, 5.000 pessoas foram beneficiadas pela oferta daqueles discípulos. Essas pessoas foram abençoadas? Muito, estavam morrendo de fome no deserto, 2 dias, né, ali padecendo, então elas foram agraciadas. Só que aquelas pessoas que deram, que foram discípulos, no final, eles foram ajuntando as migalhas do que sobrou e sobraram o quê? 12 cestos de pães. Você entende o que eu estou falando? Então, eles deram e as pessoas consumiram, para elas acabou, aquilo lá foi consumido, acabou. Mas quem deu aquele pão virou uma multiplicação. Então, ele recebeu muito mais do que ele deu. Um cesto de pão é muito mais do que um pão, você há de convir, né? Ou de meio pão, 1/3 de pão, você entende? Então esse é um princípio que vale para a nossa contribuição. Toda vez que você dá, e você dá movido por amor, e você dá para o Senhor e não para homens, então a Bíblia fala que você está semeando, e essa semente ela vai produzir resultados. É inevitável, embora você não está fazendo negociação, é inevitável você não receber muitas vezes mais daquilo que você está semeando de maneira correta. Você entende isso? Então, algumas coisas que a palavra de Deus promete para aquele que faz isso de forma consistente e tem isso como prática na sua vida. O versículo que eu quero ler com você está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 21. Diz assim, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, o primeiro benefício que você contribui traz para você é que toda vez que você oferta, o seu coração ele se inclina para o que genuinamente tem valor e Deus molda o seu caráter. A contribuição faz de você um homem ou uma mulher mais parecida com o Senhor, porque Deus é generoso, Deus é altruísta e Deus tem alegria em abençoar, Ele é um abençoador. E quando você começa a voltar a sua atenção e aprender a ajudar, a doar, a contribuir de forma consistente, você começa a declarar para o mundo espiritual que o seu coração não está preso em bens materiais, que dinheiro não é mais nada além de dinheiro e que realmente as pessoas têm mais valor do que as coisas. As pessoas têm mais valor do que coisas. As coisas são passageiras e efêmeras. As pessoas, elas continuam eternamente. Se elas forem salvas, elas vão continuar eternamente, né, com o Senhor. Então, o ato de contribuir, ele traz essa realidade para dentro da sua vida. Então, você é transformado toda vez que você contribui. Você também está declarando para o mundo espiritual: eu não estou preso, eu não estou amando o bem material, o dinheiro. O bem material, o dinheiro, é apenas uma ferramenta que Deus confiou nas minhas mãos para um bem muito maior. Então esse é o primeiro benefício que você tem, porque se você não consegue dar, contribuir, muito provavelmente você cai nesse versículo aqui: onde está o teu tesouro, aí também está teu coração. Se você não consegue doar nada, contribuir, ou se você contribui com tristeza, né, você dá, mas dá sofrendo, né, não dá com alegria, com amor, muito provavelmente o seu coração está preso a bens materiais.
E aí você não pode experimentar das riquezas verdadeiras se o seu coração está amarrado, preso em alguma coisa efêmera, passageira, que é dinheiro, bens materiais. Você entende o que eu estou dizendo? O segundo ponto que a palavra de Deus mostra é que o desenvolvimento do seu caráter vai sendo trabalhado com o tempo à medida que você contribui. Então, nós somos conformados à imagem do Filho de Deus quando nós contribuímos. O caráter de Cristo é amoroso, altruísta, mas a nossa carne tende a ser egoísta, na verdade, pensar só em nós mesmos. Uma das chaves para que o nosso caráter se conforme ao caráter de Cristo é por meio das nossas contribuições, das nossas ofertas de formas periódicas e contínuas. Alguém falou certa vez, olha que legal essa frase aqui: dar não é uma forma de Deus conseguir dinheiro. Então Deus não está precisando de dinheiro, Deus não está em crise e não há escassez no céu. Você não está dando porque se você não der, as pessoas vão sucumbir, porque Deus vai prover. Se você não der, outra pessoa ele vai mover e vai dar. Com o seu dinheiro ou sem o seu dinheiro, que você acha que é ser mais do Senhor, as coisas vão acontecer da mesma maneira, porque Deus que sustenta todas as coisas, entende? Então, dar não é uma forma de Deus conseguir dinheiro, e sim uma forma de Deus conseguir pessoas semelhantes a seu Filho. Então, Deus está mais interessado na transformação que você terá à medida que você contribui do que realmente no dinheiro que você dá. Por isso a quantidade que você dá não é tão relevante, mas a atitude que você dá é mais relevante do que a quantidade, né? Você vai ver isso na palavra, ok? Então nós precisamos desenvolver no nosso caráter, e Deus espera que nós venhamos a desenvolver e aprender a repartir aquilo que Ele confia em nossas mãos com liberalidade. É interessante que essa palavra liberalidade é tratada na Bíblia. Você vai ver que é um presente de Deus. Deus é liberal, quer dizer o seguinte: Deus é exageradamente generoso. Ele dá, e Ele não dá só um pouco, Ele dá muito, e Ele é abundante em tudo que faz. Então, uma pessoa que ela tem liberalidade, ela flui em liberalidade, ela não dá só o suficiente, ela quer dar mais, ela quer fazer mais. Então, a palavra de Deus mostra que Deus espera ir trabalhando o seu caráter até o ponto que você seja tão generoso que você fique até inconsequente em alguns aspectos, porque você tem alegria, você é apaixonado por dar e por contribuir. Então, esse trabalhar de Deus no seu coração, ele é progressivo, e Deus vai fazer isso a um ponto que você vai chorar de alegria de poder ajudar alguém, você entende? E aí seu coração fica alinhado com o coração de Deus. Mas é interessante que nenhuma criança, ela desde pequena, ela é inclinada a dividir seus brinquedos. Você anotou? A tendência das crianças é brigar porque cada uma não quer dividir o brinquedo. Veja que essa natureza pecaminosa do homem e carnal, ela leva sempre a gente a reter, mas a natureza de Deus leva sempre a gente a abrir a mão e você ser generoso com as pessoas e com o propósito de Deus, né? Então, repartir leva você à vida. E o antídoto mais eficaz contra a doença da avareza humana é contribuir. Você quer destruir a avareza e o amor ao dinheiro na sua vida? Então, aprenda a contribuir. Mesmo que isso no começo não seja espontâneo. Fala, não vou dar porque não é espontâneo. Eu quero testemunhar para você algo. Quando eu decidi ser dizimista, na época, irmãos, meu coração era tão preso a bens materiais que eu lembro que quando eu ia entregar o dízimo, eu ia sofrendo, né? Eu ia até o caminho da poltrona até o gasofilácio, era a via sacra, né? A via dolorosa. Tem muitos irmãos que é assim, a via dolorosa, ele não vai com alegria, né? Eu não ia com alegria, eu confesso para os irmãos. Eu ia lá, entregava, e eu não ia com muita fé também não, eu ia mais por obediência. Aí você me pergunta, mas pastor, adiantava você fazer aquilo por obediência e de mau grado? E muitas vezes eu fiz assim, eu confesso para os irmãos, coração torto, errado,
E um dia eu falei para Deus, Deus, eu não quero um coração assim, o Senhor está vendo a dificuldade que eu tenho de dar, de contribuir, de ser fiel, muda o meu coração, isso não provém do Senhor. E eu entrei em crise com aquilo, e Deus mudou meu coração, é Ele que muda, você entende? Aí eu te pergunto, valeu, do que adiantou fazer aquilo daquela maneira? Adiantou, não adiantou porque as ofertas que não são dadas com amor e com alegria, pelo amor com alegria para o Senhor, elas não têm repercussão espiritual, Deus não aceita. Agora, aquilo foi muito importante para a formação do meu caráter, porque se eu não decidisse fazer aquilo e contra o meu coração que era errado, eu jamais ia mudar meu comportamento, você entende? Jamais eu ia entrar em crise, jamais eu ia romper com aquilo. Então, mesmo que você não move em generosidade ainda, e você percebe que o seu coração tem dificuldade de dar, de contribuir, de ajudar, você deve ter uma atitude de fé, obedecer a palavra e dar mesmo não querendo dar. É isso que você tem que fazer, porque toda vez que você faz isso, você está moldando seu caráter, Deus está trabalhando na sua vida. Olha o que 1 Timóteo 6, 17 e 19 diz. 1 Timóteo 6, 17 até o 19. Exorta que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras e generosos em dar e prontos para repartir. Olha só, exorta o povo para que eles sejam generosos em dar, então, generosos em dar e prontos para repartir, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, a verdadeira vida, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, está relacionada a uma vida de servir o próximo. Se você entender isso, você vai ter uma vida abundante, feliz, porque a vida só faz sentido e a prosperidade só faz sentido quando ela pode abençoar outras pessoas. Se a prosperidade que Deus construiu só abençoa você mesmo, então com certeza você não está debaixo da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que cada um de nós sejamos canais de abençoar a vida de outras pessoas e de avanço do reino de Deus, você entende? Há um propósito nisso, entenda isso. Investimentos para a eternidade, a outra coisa que você precisa entender, isso, irmãos, é fé, você precisa ter fé. Se você não ter fé nisso aqui, você não consegue se transformar em um contribuidor sistemático e consistente. Você precisa entender algo, o que a palavra de Deus fala é verdade, é uma verdade. Então, ou é verdade a palavra ou não é. Você tem que decidir, não é uma parte que vale e outra não. Então, todas as partes são verdades. Então, vamos ler aqui o que a palavra de Deus fala. Mateus 6,20. Mateus 6,20. Vamos lá. Mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus. Então, a Bíblia está falando que existe riquezas celestiais. Ela não traduz essa riqueza celestial e fala exatamente o que é. A Bíblia não é muito clara, é um pouco difusa com respeito a isso. Agora, ela diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você receber esses tesouros no céu, com certeza esses tesouros eles serão muito mais valiosos do que o que você pode construir na terra. E ele diz, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Então, Deus propõe uma substituição. Ele propõe o seguinte, olha, a riqueza que você poderia ter na terra, ela, quando você morrer, ela vai ficar aí na terra. Você não vai levar nem a roupa do seu corpo. Nu você veio, nu você vai voltar. Tudo vai ficar, tudo vai ficar. Então, Deus propõe algo. Deus propõe uma substituição. Ao invés de você construir patrimônios e tesouros na terra e prender seu coração neles, ele propõe para você. Você pode construir um patrimônio na eternidade. Esses sim vão te acompanhar e esse não tem ladrão que vai roubar, ninguém vai tirar de você, vai acompanhar você. Essa riqueza verdadeira e eterna, ela é superior às riquezas materiais e passageiras. Então, toda vez que você contribui e oferta, a palavra de Deus fala que você está fazendo essa substituição do que é passageiro pelo eterno. Assim, da mesma maneira, toda vez que você serve a Deus e abdica
de investir tempo, por exemplo, para um trabalho, para uma coisa, um lazer, você está edificando algo eterno, você está deixando um prazer momentâneo para você edificar um serviço que vai te dar galardão para a eternidade. Então, essa vida de substituição do que é passageiro para o eterno, ela vale para o seu serviço para com o Senhor, para você cumprir o seu propósito, o seu chamado, mas ela vale também para a sua vida financeira, você entende? Você precisa ter essa convicção. Tem uma frase aqui que eu quero ler para você, que é o seguinte: a única moeda de valor no céu é o nosso atual serviço e a contribuição generosa que nós fazemos aqui para o reino de Deus aqui na terra. Então, tudo que você faz para Deus aqui na terra é só isso que vai valer na eternidade. Não interessa se você era milionário aqui, se você não amontou tesouros, que é servindo a Deus, né, sendo um instrumento nas mãos de Deus de alguma maneira. Eu já te ensinei em outras lives, inclusive no seu trabalho, e contribuindo, sendo um canal de bênção. Com certeza você não vai ter nada lá, você vai ser pobre lá, você não vai ter nada no reino dos céus. Você entende o que eu estou dizendo? Então ele diz aqui uma frase, né? Não é tolo aquele que dá o que sabe que não pode guardar, que não pode levar para a eternidade, para ele e para acompanhá-lo para a eternidade. Então você deve ter essa consciência, essa revelação. O outro ponto é que a Bíblia ela mostra um círculo virtuoso entre contribuição e prosperidade. O que é isso? Toda vez que você dá para Deus, Ele te dá mais ainda. Toda vez que você semeia, você colhe mais ainda. É parecido com um plantio de, um plantio de trigo. Se você plantar uma semente de trigo, você vai colher várias outras sementes, centenas de outras sementes. E aí você decide se você vai plantar, mas você não decide se vai colher, porque a colheita é uma consequência certa que Deus vai te dar. Então, se você plantar, Deus ele vai fazer brotar, germinar essa semente, você vai colher muito mais. Aí você pode colher e falar assim: poxa, mas eu não semeei pensando em colher, então vou plantar tudo de novo. Então você planta toda aquela semente daquele pé de milho. O que vai acontecer? Você vai colher um milharal. Aí você pega todo o milharal e fala assim: não quero, eu estou dando, eu quero dar mais. E você semeia de novo. O que vai acontecer? Você vai colher uma propriedade gigantesca de milho, você entende? Esse ciclo não tem fim. Quanto mais você semeia, mais você prospera. Então isso está em vários versículos da palavra, e você precisa entender que se você engolir a semente e não plantar ela, espiritualmente falando, você está obstruindo a prosperidade que Deus quer fazer na sua vida, você entende? Vamos ler aqui em Provérbios 11, 24 e 25. Diz assim, anota aí, Provérbios 11, 24 e 25. Diz assim: a quem dá liberalmente, ainda lhe acrescenta mais e mais. Olha só o que a palavra está falando. Quem dá generosamente, mais e mais ele vai receber. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perca. Você vai perder. A alma generosa é uma afirmação, tá? A alma generosa prosperará, com certeza prosperará, inevitavelmente prosperará. E quem dá a beber será desendendado. O que é isso? Será satisfeito. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Então, olha só a promessa que poderosa. Quem consome a quinta parte, pelo menos, né? Tem um princípio da quinta parte. Se você come tudo, você gasta tudo e você não semeia nem para construir patrimônio e nem para contribuir, você, na verdade, está perdendo, porque você está engolindo a semente. Você não vai prosperar sem semear. A maneira de Deus te prosperar e multiplicar através da semeadura. Não existe outra maneira, irmãos. Deixa eu te falar. Pastor, dá uma outra maneira aí. Não tem. A Bíblia não tem outra maneira. A única maneira de você prosperar progressivamente na palavra é você semeando. Não tem outra. Essa semente
com contribuições e com construção de patrimônio. É só essa maneira que existe. Se você consome tudo que chega nas suas mãos, você não poupa e não separa dinheiro para semear, não tem como construir prosperidade, não tem outra maneira, você entende? Então você precisa entender isso e você precisa separar essa parte para você ter essa atitude de contribuir e também de construir patrimônio, amém? Vamos ler lá em 2 Coríntios 9, 6 ao 8, anota aí, 2 Coríntios 9, 6 ao 8. Forte a passagem que nós lemos, vamos ler essa outra aqui. O que semeia com fartura, com abundância também colherá. Olha só, aquele que semeia fartamente, você quer acelerar o seu processo de prosperidade? Acelera seu processo de semeadura, semeia mais. Quanto mais você semear, mais você vai colher e de forma mais abundante. Por quê? Porque ninguém ganha de Deus no dar, não é possível. Não é possível você semear mais do que você vai colher. Não tem como. É como você pular de um prédio e falar que você não vai cair lá embaixo, porque existe uma lei, a lei da gravidade, não é? Você pula lá no prédio e fala, não vou cair, eu vou ficar flutuando. Não tem como, porque tem uma lei, um princípio, o princípio da gravidade. E esse princípio vai levar você para o chão, acabou. E existe um princípio, eu estou te falando que é certo, o princípio da semeadura. Não tem como, se você semear, certamente você vai colher mais do que você semeou, mais. Pastor, mas eu semeio, muitas vezes eu não estou colhendo. Não é que você não está colhendo, é porque você não está identificando a colheita. Muitas vezes Deus dá colheitas para você e você não tem um olho para ver, você não está percebendo. Mas não necessariamente no mundo espiritual você colhe exatamente. No mundo natural você planta milho e você colhe milho, né? Mas no mundo espiritual não é assim. Se você plantar dinheiro, às vezes você vai colher saúde, às vezes você vai colher livramento, às vezes você vai colher muitas outras coisas. Então é porque você não está identificando, mas certamente o que você vive hoje é fruto de semeaduras que você fez no passado. Tudo isso é semeadura, amém? Então o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em todas as boas obras. Então, qual que é a proposta de Deus para você aqui? Ele está falando o seguinte, olha, nunca para de dar, que eu também não vou parar de te dar. Essa que é a proposta. Deus faz uma proposta clara para cada um de nós. Você quer fazer um acordo comigo? Deus está falando? Então tenha fé e dê consistentemente sempre. Dê, contribua. E eu vou te dar sempre também. E você vai ter ampla suficiência. O que Deus está prometendo aqui para você? Não vai faltar dinheiro para você viver, não vai faltar dinheiro para você pagar a conta de luz, de água, você não vai passar necessidade. Você vai ter ampla suficiência. Não vai ter só para você comer e ficar com fome. Não, vou ter ampla suficiência. Ele está dizendo, você vai ter para você e vai ter para os demais. Eu vou te dar mais e mais e mais, porque a alma generosa vai prosperar. Essa é a proposta de Deus para você. Aquele que retém, ele está, na verdade, perdendo, ele está segurando, ele não está semeando. Então, Deus está precisando usar o recurso que é dele, que ele deu para você, e aí ele pede, vai lá e ajuda aquela pessoa, né? Ontem eu vi um vídeo muito bonito na internet. O camarada passou e tinha uma mulher parada chorando, e Deus falou, vai lá e semeia agora e ajuda aquela mulher. E fala que eu que mandei. Aí o cara filma e fala, moça, eu estava passando aqui, Jesus mandou te ajudar e falou que era para mim te dar esse dinheiro aqui. Aí a mulher fala, eu estava orando porque eu estou doente e tenho que comprar uma pomada, eu não tenho dinheiro, mas eu sei que o meu Senhor vai prover. Olha que lindo. E ela fala, o meu Senhor vai prover. E ele falou, mas quanto custa essa pomada? Que é 20 reais. Ele falou assim, não, mas Jesus mandou dar 50. Olha que lindo, ela parou no meio da rua, clamou a Deus, pediu 20 reais para comprar um remédio que ela não tinha. Deus fez um mordomo fiel parar, dar a volta no quarteirão para semear na vida daquela mulher, você entende? Aquela semente ali, você pode pensar, aquela mulher, essa é abençoada, essa aí Deus escuta. Não, a parte mais abençoada ali não é ela, é o camarada que fez aquilo e semeou. Por quê? Porque aquele dinheiro que ele deu ali foi uma semente espiritual. Se ele deu por amor e para Deus, vai voltar muitas vezes mais para ele, você pode ter certeza. É como um bumerangue, é inevitável, entende? Agora, ele não estava fazendo aquilo pensando nisso,
estava fazendo aquilo para obedecer a Deus, para abençoar aquela mulher, porque o coração dele estava alegre de ajudar, você entende? Então, Deus quer desenvolver essa cultura. Isso não pode ser algo esporádico, é uma cultura na sua vida. Amém? E para que você superabundeis em toda boa obra. Pai, nos leva para viver isso, para viver uma vida assim. Amém? O tempo nosso está acabando aqui já. É uma pena, né? Acabando o tempo. Vou ter que dividir em 3 partes isso. A Bíblia ela é muito incisiva nesse estilo de vida, né? Mas é um estilo de vida com Cristo. E eu quero encerrar dizendo que a Bíblia ela fala que você deve fazer isso em secreto. Às vezes as pessoas vão olhar para você e elas vão te condenar, vão te julgar, elas vão achar que você não faz nada. Não, fulano, né? Ele só prega, mas ele não é generoso, ele nunca me ajudou, nunca ajudou ninguém, nunca vi. Quando a pessoa pensar assim, você glorifica a Deus, sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala no livro de Mateus que quando você dá, a sua mão direita não pode ver o que a mão esquerda fez. E faça isso em secreto, porque os fariseus, eles iam lá, ajudavam as pessoas e saía falando para todo mundo: você viu como que eu ajudei ciclano? Você viu aquela oferta que eu dei? Você viu como que eu sou fiel? Como que eu sou bom? Ou seja, o que ele queria? Ele queria uma recompensa de reputação, de elogio de homens. E a Bíblia fala: se você esperar recompensa de homens e os homens te elogiarem, então você já recebeu sua recompensa. Não espere nada de mim, porque Deus, ele é justo. Já que você já recebeu, ele não vai te dar mais. Você já recebeu. Não era isso, ficar famoso, ter uma reputação, é isso que você queria quando você contribuiu? Então seu galardão já está dado, palmas para você. Agora o Senhor fala: se você quer receber galardão de mim, então o que você tem que fazer? Faça isso em secreto, por amor. Ninguém precisa saber que você deu, irmãos, ninguém. Dê e não fale para ninguém, não mostre para ninguém. Muitas vezes não fala nem seu nome. A pessoa fala: mas como que é seu nome? Não importa. Deus me mandou aqui para abençoar a sua vida. Só quero que você saiba que Deus que mandou, não foi eu. Se dependesse de mim, eu não ia dar esse dinheiro nunca para você. Eu ia gastar ele, né? Muitas ofertas eu já dei, falei isso. Falei assim: se dependesse de mim, esse dinheiro aqui, eu ia fazer outra coisa, ia gastar comigo. Mas é o Senhor que mandou. A glória não é minha, a glória é dele, porque ele que moveu, o dinheiro é dele. Eu só estou aqui como um mensageiro, eu estou ajudando. E na hora que você for testemunhar, não cita o meu nome. Sempre eu falo assim: quando eu vou abençoar a vida de alguém, Deus me leva lá, ninguém fica sabendo, entende? E muitas vezes eu mando outra pessoa entregar, para a pessoa nem saber que foi eu, porque a glória é para Deus. Agora, Deus, ele promete algo: se você faz isso em secreto, com o coração correto, então o seu Pai em secreto, ele te recompensará. Ele te recompensará. Deus vai fazer superabundar, né, em ampla suficiente, e mais a sua sementeira vai aumentar. Quanto mais você semeia, mais sementeiras Deus vai te dar, mais patrimônios, mais riqueza ele vai te dar, e você vai semear, vai semear, vai semear. Então hoje, a primeira parte desse princípio, eu quero te convidar a sonhar, viver um estilo de vida de contribuição constante. Ainda tem mais coisas que eu vou te ensinar amanhã. Tá cheio de rabisco aqui, minhas anotações, versículos que eu separei, e eu tenho certeza que Deus vai levantar pessoas em nosso meio para serem tão prósperas e tão abençoadoras, que no dia que o Senhor voltar, ou no dia do seu velório, se o Senhor não voltar antes da sua morte aqui na terra, e você descansar, as pessoas vão se levantar no seu velório ou lá na eternidade, e elas vão dizer: eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus porque naquele dia onde eu não tinha mais alternativa, Deus te mandou como instrumento para dar aquela oferta. Eu louvo a Deus pela sua vida porque através das contribuições que você fez, né, às vezes eu estava passando fome e me deste de comer. Eu louvo a Deus. Às vezes você vai ouvir de Jesus falando: olha, eu tive fome e você me deu de comer, eu tive frio e você me cobriu, e a minha obra avançou porque você contribuiu, você abriu a mão, entende? Então eu quero construir essas riquezas no mundo celestial, eu quero ter esse estilo de vida. Eu preciso avançar tanto nisso, e eu tenho certeza que você precisa avançar também. Mas Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres prósperas e generosos no nosso meio, para serem canais desobstruídos de abençoar a obra de Deus e as pessoas que estão à sua volta.
tá bom? Que Deus te abençoe.